Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Grêmio em Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão sobre os hormônios insulina e glucagon. Essa questão caiu no vestibular da Unicamp. Vamos lá. Os gráficos A, B e C mostram as variações de secreção de insulina e glucagon em função da concentração de glicose e as variações de concentração de glicose no sangue após uma refeição rica em carboidratos. Tá, só que antes de ver esses gráficos, eu acho importante a gente revisar sobre a insulina e o glucagon, em casos bem práticos. Vamos lá. Então, aqui tem um pedaço de bolo, e eu cheguei em casa e minha mãe tinha preparado um bolo. Bolo de chocolate, é o que eu mais gosto. Beleza. Cortei uma fatia do bolo e me alimentei do bolo. Tá. Esse bolo ele é composto principalmente por carboidratos, seja pela massa, seja pela calda, todos têm carboidratos, são açúcares. A digestão do carboidrato ela inicia pela boca, em que a amilase salivar ela vai converter o amido em maltose. E vai continuar a digestão no intestino delgado, onde a maltose vai ser convertida em glicose pela ação do suco entérico, que a maltose, a sacarose principalmente, vão ser convertidas em glicose. Aqui a gente tem a fórmula da glicose. E como eu me alimentei do bolo recentemente, essa concentração de glicose vai estar muito alta, já que o bolo é rico em glicose, rico em amido que é degradado e forma glicose. Com esse aumento da glicose, na região do intestino delgado, que tem muitas microvilosidades, essas microvilosidades vão conseguir absorver a glicose. Como a gente consegue ver aqui, nas microvilosidades a gente tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos que serão responsáveis pelo transporte da glicose absorvida aqui no intestino até a corrente sanguínea. Beleza, agora que a gente já absorveu a glicose no intestino delgado e já está na corrente sanguínea, a gente consegue ver aqui esses pontinhos brancos que são glicose. Está bem grande quantidade de glicose, está bem cheio de glicose. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um hormônio, um hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina. As células beta-pancreáticas do pâncreas vão produzir a insulina. E a insulina ela vai carregar essa glicose presente na corrente sanguínea até o fígado, onde será convertida a glicose em glicogênio. O glicogênio trata-se de uma reserva energética para a célula. Ou então, a insulina vai transportar diretamente para a célula essa glicose. Porque a glicose transportada pela insulina chega na célula, a insulina ela se encaixa em um receptor que desencadeia uma reação em que essa proteína GLUT permite a entrada de glicose. Ou seja, somente com a presença da insulina o GLUT funciona, permitindo a entrada de glicose na célula. Tá, agora vamos ver uma outra situação. Eu comi o bolo ontem. Só que hoje eu fui para o deserto do Atacama. Vamos supor, sou muito aventureiro. E no deserto do Atacama eu acabei me perdendo e fiquei sem alimento. Fiquei 12, 13, 14 horas sem alimento. Ou seja, minha quantidade de glicose reduziu bastante. Vejam que tem poucas bolinhas brancas, que querem dizer glicose, nesse desenho. E como eu tenho uma pequena quantidade de glicose sanguínea, o meu pâncreas também vai produzir um hormônio. Só que agora com as células alfa-pancreáticas. Como tem uma pequena quantidade de glicose no sangue, as células alfa-pancreáticas produzirão o glucagon. O glucagon ele vai atuar no fígado, convertendo o glicogênio, que era a reserva energética, em glicose, que é o que a célula precisa. A célula vai receber essa glicose porque o fígado converteu o glicogênio em glicose. Essa glicose vai ser levada na corrente sanguínea e na corrente sanguínea vai ser transportada até as células. Ou seja, foi possível
a conversão do glicogênio reserva energética em glicose, que é muito importante para o organismo humano. E conseguiu restabelecer a quantidade de glicose devido a essa conversão. Tá, mas para que a glicose é utilizada? Para a respiração celular. A respiração celular ela é muito importante, é aquela por meio das várias etapas da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, produz a nossa energia, a energia para desempenhar a maior parte das atividades. Sem essa energia, não há a gente não consegue se mover adequadamente, não consegue fazer as atividades comuns. Então é muito importante a glicose para que essa glicose participe da respiração celular e faça a síntese de energia, que ocorre no citosol, na glicólise, e dentro da mitocôndria, com o ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Beleza. Agora a gente já consegue resolver a questão. Antes disso, só aqui para mostrar os gráficos. Como a gente sabe, a insulina ela capta a glicose do sangue e manda para o fígado e então para as células. Vejam aqui, que a secreção de insulina ela aumenta com a quantidade de glicose. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de 200 miligramas por decilitro de sangue, a gente vai ter uma quantidade um pouquinho menor de insulina. Agora, se a gente tem 400 miligramas por decilitro de sangue, a gente vai ter uma secreção de insulina bem maior. Porque quanto maior a quantidade de glicose, maior será a necessidade de insulina para conseguir transportar essa glicose para a célula ou para o fígado. Glucagon. A gente viu que o glucagon ele atua bastante no fígado. E ele atua principalmente nos períodos de jejum. Ou seja, nos períodos que tem uma pequena quantidade de glicose. Vejam aqui no gráfico que quando tem uma quantidade de 40 miligramas por decilitro de sangue, a gente tem uma glicose, uma quantidade de secreção de glucagon bem alta. Ou seja, quanto menor a glicose, maior a secreção de glucagon. Quanto maior a quantidade de glicose, a gente tem uma menor quantidade de glucagon sendo secretado. E aqui a glicose no sangue, que aqui provavelmente a pessoa se alimentou, atingiu um pico, esse pico foi causado principalmente pela insulina, que aí ela fez com que caísse a quantidade de glicose solta no sangue, porque ela transportou para as células. Beleza. Os gráficos A, B e C mostram as variações de secreção de insulina e glucagon em função da concentração de glicose e as variações de concentração de glicose no sangue após uma refeição rica em carboidratos. Beleza. Com base nos gráficos acima, pode-se afirmar que... com base nos gráficos e no nosso resuminho. Se os níveis de glicose no sangue estão altos, a pessoa acabou de se alimentar. A secreção de insulina aumenta para permitir que moléculas de glicose sejam absorvidas pelas células? Boa. E os níveis de glucagon permanecem baixos, pois não há necessidade de o glicogênio ser transformado em glicose. Gostei dessa afirmação. Por quê? Porque se tem uma grande quantidade de glicose, como disse a questão, vai ter uma liberação de insulina, para que a glicose seja enviada para o fígado para a produção de glicogênio, ou então para que a glicose possa chegar na célula para fazer a respiração celular. Gostei da letra A. Vamos ver a letra B. O aumento dos níveis de glicose no sangue causa um aumento da secreção de insulina e de glucagon por células do pâncreas, pois ambos os hormônios contribuem para que as moléculas de açúcar atravessem a membrana plasmática das células. A gente tem algumas informações incorretas. Por quê? Porque se tem um aumento dos níveis de glicose, vai ter apenas um aumento da secreção de insulina. Porque a insulina ela vai transportar a glicose até uma célula ou então até o fígado. E não glucagon, porque glucagon ele só age em períodos de jejum e não quando tem altos níveis de glicose. Além disso, é importante destacar que não são ambos os hormônios que contribuem ao mesmo tempo. Eles são antagônicos. Quando tem uma grande quantidade de glicose, a gente tem liberação de insulina. E quando tem uma pequena quantidade de glicose no sangue, a gente tem liberação do glucagon. Vamos para a letra C. A secreção de glucagon é alta em indivíduos que tenham se alimentado de carboidrato 2 horas antes, pois muitos desses carboidratos acabam se transformando em glicose
tinha relação à insulina, ocorre um aumento porque os níveis de glicose estão elevados. Tá, incorreto. Incorreto por quê? Porque a gente tem o aumento da secreção de glucagon em períodos bem longos, principalmente no jejum, e não 2 horas antes de se alimentar. Incorreto. Letra D. As células secretoras do pâncreas estão sempre produzindo grandes quantidades de insulina e glucagon, pois esses dois hormônios são responsáveis pela captura de glicose do sangue para as células. Tá, a gente tem uma informação incorreta. Porque esses dois hormônios, as células secretoras do pâncreas estão sempre produzindo os hormônios? Não. As células do pâncreas elas estão produzindo e secretando os hormônios conforme a necessidade. Por exemplo, a pessoa comeu, se a pessoa se alimentou, vai ocorrer uma liberação de insulina para que essa glicose possa ser carregada até a célula. Já o glucagon ele não vai ser produzido nesse período. Ele só vai ser produzido a partir da queda da quantidade de glicose. Então, sempre produzindo, incorreto. Então, letra A está correta. Porque se os níveis de glicose no sangue são altos, então, quantidade de glicose alta no sangue, liberação de insulina. A secreção de insulina aumenta. Para permitir que as moléculas de glicose sejam absorvidas pelas células. E os níveis de glucagon permanecem baixos, pois não há necessidade de glicogênio ser transformado em glicose. O glucagon ele atua somente nos períodos de jejum, porque nos períodos de jejum a gente tem pouca quantidade de glicose, e tendo pouca quantidade de glicose, a gente precisa de conversão de glicogênio em glicose, somente nos períodos de jejum. Então é isso, pessoal, letra A correta. Espero que tenham gostado da questão, bem como da revisão que eu fiz. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E curtam os vídeos, por favor. Obrigado.